Boa, boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Videoaula de hoje, medidas de tendência central, dando continuidade aí ao nosso curso básico de estatística, tá certo? O que são as nossas medidas de tendência central? Moda, média e mediana, tá certo? Então vamos lá. Medidas de tendência central. A gente tem aqui um resumão, né? Moda é o valor em que a frequência dos seus dados é maior. Você vai computar, né, aquela tua contagem dos dados da sua base, né, estatística. Você vai observar o que tem maior frequência. O que tiver maior frequência absoluta é a sua moda. Dentro desse conjunto aqui de moda, as minhas possibilidades são: se eu tenho um número se destacando mais que os outros, com a maior frequência, eu tenho uma moda. Eu posso ter dois números se destacando igualmente. Eu posso ter uma bimodal. Eu posso ter três números se destacando igualmente também, trimodal nesse exemplo, tá certo? Se quatro números estiverem... Aí já vira zona, né? O maior assim, que a gente costuma registrar é o trimodal. Se tiverem quatro números, 5 números aí com a mesma frequência, a gente já costuma dizer que não tem moda, né? É amodal, tá certo? Pode acontecer também. Se todos os casos tiverem lá a mesma repetição, a gente diz que esses casos eles são amodais, tá certo? Os meus dados são amodais, beleza? Média. O que é uma média? É o resultado da soma de todos os valores dividido pela quantidade de entrada desses valores. Ou seja, você aprende a calcular média desde o primeiro momento que você costuma entrar na sala de aula. Você costuma ser avaliado com um teste de prova. Se são duas avaliações, você soma essas duas avaliações e divide por 2 para você ter a sua média. Bimestral, normalmente. Você tem a tua média anual também. Como é que é calculada a tua média anual? Você pega o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, você soma os 4 e divide por 4. Tá? Então, eu costumo dizer que a média é a soma dos números dividido pela quantidade deles. Beleza? E a mediana? É o valor que divide o nosso conjunto de dados em duas metades. Beleza? Então, você vai, primeiro, organizar. Olha aqui, ó. Você tem que ordenar esses números, né, em ordem crescente ou decrescente. Depois que você ordenar eles, você vai literalmente no cara que está no meio. Você vai no número que está no meio. Se for uma quantidade ímpar, você tem um número só. Se for uma quantidade par, você tem dois números. Pô, professor, beleza, tu falou, não entendi nada. Pera lá, vamos aos exemplos. Olha lá, nesse meu primeiro exemplo aqui, eu estou falando de moda, tá certo? Estou te dando um exemplo de moda. Eu tenho minha tabela de dados aqui, ó. Tá vendo a tabelinha? À esquerda, esses números aqui, não vamos confundir esses números com a minha frequência absoluta. Esses números aqui são os meus dados estatísticos. Foram os dados que a gente coletou. Agora, à direita, nós temos a nossa frequência absoluta, tá certo? Essa minha frequência absoluta, ela me diz quantas vezes cada númerozinho desse aqui à esquerda aparece. Então, por exemplo, o número 2, ele aparece quantas vezes? Uma vez. O número 5 aparece quantas vezes? 2 vezes. E assim por diante, o 7 uma, o 8 uma, o 9 uma, o 10 uma. Tá certo? E o que é a moda? A moda é o número que tem a maior frequência absoluta. No caso, quem é que tem a maior frequência absoluta aqui? É o 5, tá certo? É o número 5. Ou seja, o 5 está aparecendo 2 vezes, ele se destaca no meio do rebanho, vamos dizer assim. A média. A média é a soma dos números dividido pela quantidade deles. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Estou dividindo por 7. Você pode somá-los, tá certo? 46 dividido por 7 dá 6,57. Beleza?
Isso aqui tá aparecendo desse jeito porque isso daqui é uma imagem, tá certo? Nem lembro de onde que eu peguei isso daqui, mas eu peguei de algum lugar aí na internet para poder dar o exemplo de vocês, beleza? Não se escreve vírgula como ponto, né? Isso daí é coisa de calculadora, coisa de americano. Colocar ali o ponto como vírgula. A gente sabe que é 6,57. Enfim, para você somar, a ordem das parcelas não altera a soma. Então você pode simplesmente pegar e somar aqui de maneira aleatória. É bem o que está acontecendo. Eu prefiro colocar em ordem, mas você não é obrigado, tá certo? Até porque, normalmente, o exercício ele não pede só a moda e a média. Normalmente, o exercício ele pede moda, média e a mediana. E para você calcular a mediana, você tem que colocar os números na ordem. Automaticamente, eu me organizando aqui na média, se eu já for colocando esses números aqui numa ordem crescente ou decrescente, eu já estou caminhando também para determinar a minha mediana, né? Mas enfim, para média, eu não preciso colocar na ordem, é só você somar. A ordem das parcelas não altera a soma, beleza? A média é a mais fácil, que a galera sempre lembra, né? Mediana. Então vamos lá, a gente tem duas situações. A gente tem uma situação quando é ímpar e a gente tem uma situação quando é par. Eu já vou falar. Eu tenho aqui esses meus números coletados de maneira aleatória, beleza? Se eu quero determinar a mediana, eu tenho que colocar numa ordem. Nesse caso aqui, foi escolhido colocar na ordem decrescente, ó, 9, 8, 7, 7 e 3. Coloquei esses números na ordem. Se é uma quantidade ímpar, eu posso chegar lá e simplesmente apontar o único elemento que está no meio. Literalmente é o cara que está no meio. Mediana é o número mediano, tá certo? Ó, eu tenho dois números à esquerda e dois números à direita, beleza? Quando é par, tá certo? Quando é par é basicamente a mesma coisa. Você tem que colocar numa ordem. Aqui no caso está em ordem crescente, do menor para o maior, beleza? Coloquei em ordem. Pelo fato de eu ter uma quantidade de números par, eu tenho que pegar dois números que ficam no meio. Dessa vez, eu não tenho como destacar um número só. Se eu fosse pegar só esse 15 aqui, eu ia ter 3 números à esquerda e 4 números à direita. Se eu fosse pegar só esse 15 aqui, mesma coisa, só que agora invertido. Eu ia ter 4 números à esquerda e 3 números à direita. Tá certo? Então, quando eu tenho uma quantidade par, pelo fato de ser um número par, eu não tenho como destacar um número só. Então, eu tenho que pegar os dois números que estão no meio. Tá certo? Pode verificar. Você tem 3 à esquerda e 3 à direita. Sempre tem que ficar balanceado. Sempre. Beleza? Então, se são dois números, eu tenho que te dar uma resposta só, um número só. O que eu faço com esses dois números? Esses dois números, você vai efetuar uma média aritmética entre eles. Você vai destacar esses dois números, soma, divide por 2 e você vai ter a sua mediana. É importante lembrar aqui que esse número aqui nem sempre vai estar fazendo parte dessa sequência aqui de cima, tá? Por exemplo, se eu tivesse ali no meio 15 e 16, quando eu somo esse cara aqui, esses dois caras e divido por 2, eu ia achar 15,5. Pode acontecer, tá? Pode acontecer dele não estar nessa sequência, beleza? Olha lá, um exercíciozinho rápido e básico aí pra gente fazer. Enem 2012. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo Kageg, no período de janeiro a outubro de 2010. Eu não tenho maturidade para essas coisas, não. Eu espero que para vocês a imagem esteja boa aí, tá? Porque eu, quando passei isso aqui na sala de aula, o projetor estava embaçando bem os números. Mas enfim, vamos à pergunta, ó. Eu quero a parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período. Beleza. Se eu quero a mediana, eu tenho que colocar esses números na ordem. Essa é a parte chata, tá certo? Qual a ordem? Normalmente eu escolho
uma ordem crescente. Então eu vou do menor para o maior. Eu vou escrever aqui e já volto. Então eu voltei. Vocês podem reparar que eu não coloquei todos os números. Por quê? Vamos lá, vamos pensar na lógica aqui da parada. Eu tenho que pegar os dois caras que estão no meio. Por que são dois caras? Eu tenho 10 números aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números. Tá certo? Se são 10 números, eu vou pensar no ordinal. Quais são os dois caras que estão no meio? Tá? Posição. Qual é a posição dos dois caras que estão no meio? É o quinto. Ih, meu Deus, não quer escrever? É o quinto e o sexto números. Tá certo? Se é o quinto e o sexto, eu vou colocar na ordem só até o quinto e o sexto. Eu não preciso continuar escrevendo. Por quê? Para o cálculo da mediana, não vai fazer diferença o que vier depois. E na real, não faz diferença o que vem antes também. Só que para você se organizar, né? Para você chegar no quinto e no sexto, é bom você escrevendo esses números, tá certo? Você pode até mentalizar. Mas eu não acho muito confiável, né? Pelo menos a minha mente eu não consigo confiar muito assim, não. De ir só no olho, para poder marcar o que tá certo, né? Bom, enfim, destacando aqui o quinto e o sexto, ó, fui colocando na ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto valores, tá certo? Ah, beleza, se são dois, o que eu vou fazer com esses dois? Você vai fazer uma média aritmética entre eles. Então você vai separar aqui 212.952 mais 246.875 e você vai efetuar uma média aritmética entre eles, que é você somar esses dois e dividir por 2, tá bom? Então 212.952 mais 246.875 divide por 2 vai te dar esse valor aqui, ó. 229.913,5. Tá certo. Tem essa opção para você marcar? Não. Mas olha o que ele está falando aqui para você, ó. Ele quer o valor da parte inteira. Ou seja, ele quer só o que está à esquerda da vírgula, que é a letra B. Tá certo? Vamos lá, próxima. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que se encontram à venda. O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos e escolhe 2 empresas de maior média anual. Então ele quer as 2 com a maior média, tá certo? Para calcular a maior média, basta você fazer o seguinte: você vai somar todos esses valores aqui, tá? E você vai dividir por 3. Por quê? Porque são 3 valores, tá certo? Então, vou efetuar essa soma e já volto com as médias. Então tá aí, pessoal, voltando, ó. Então, só para lembrar, né? O que foi feito aqui. Você tem que somar esses 3 valores, tá aqui, ó, 660, e vai dividir por 3. Por que a gente está dividindo por 3? Porque são 3 valores. Então, a média é a soma dos valores dividido pela quantidade. Você pode reparar que eu estou sempre dividindo aqui por 3, beleza? Porque são 3 valores. Esses números aqui representam o somatório, tá bom? Desses 3 anos, 2009, 2010 e 2011. E a resposta final está aqui, ó. São as médias dessas 5 empresas, beleza? E ele pediu para a gente destacar as 2 maiores. As 2 maiores são essas 2 aqui, que é a Chocolate X e a Pizzaria Y, tá? Que dá a letra D de dado, tá bom? Média é muito mais fácil, né? A mediana que é mais chata para calcular. Vamos lá. Quais valores são, respectivamente, a moda, média
e mediana dos valores da lista a seguir. Então, vamos lá. Primeiro, se eu estou pedindo média e mediana, o que é uma boa eu fazer? Eu já vou montar aqui o cálculo da minha média aritmética, colocando esses números lado a lado para somar, né? Colocando já na ordem. Então, eu sempre prefiro colocar numa ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então, 133, usei o 133, vou lá e risco ele. Mais 236, 236, tá aparecendo duas vezes. Com isso a gente já pode até destacar a moda, né? Depois do 236, quem vem? 244 mais 299. Tá aqui, ó. Mais 325. 328. 400. Opa, quase que eu pulo, hein? 385. Agora sim, 425 e 1000. Beleza? Então tá aqui. Para eu fazer essa barra aqui vai ser uma maravilha. Tá bom. Quantos números são? São 10 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Então, média aritmética. Soma tudo e divide pela quantidade deles. Isso aqui vai me dar um somatório de 3.611. Dividindo por 10, é só andar uma casa para a esquerda com a vírgula, né? Vírgula 1. Tá bom? Então, essa daqui é a média aritmética. E a moda? A moda a gente pode responder logo, né? A moda é o número que se destaca, o número que tem maior frequência absoluta. A gente tem aqui o 236 aparecendo duas vezes. Então, a moda é o 236, tá certo? Por enquanto, a gente está marcando aqui a AD ou a E, tá certo? O que vai matar aqui vai ser a mediana. Como que é o cálculo da mediana? Eu vou nos dois caras que estão no meio, se eu tenho uma quantidade par, né? No exercício anterior, nós chegamos à conclusão que ordinal, né? Qual é a posição dos dois caras que estão no meio, já que eu tenho 10 números? É o quinto e o sexto número, tá certo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar esses dois carinhas aqui. Não custa nada verificar. Você pode ver que você tem 1, 2, 3, 4 para a direita, 1, 2, 3, 4 para a esquerda. Tá certinho, você balanceou isso daí. Então, a mediana será 299 mais 325 dividido por 2. Isso aqui dá 624 dividido por 2, 312. Tá bom? Letra A. Dois alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles foram: média. Qual é o cálculo da média? A média é o somatório dividido pela quantidade. Isso daqui é a média anual. Então vamos lá. O primeiro, eu vou pegar aqui 10 mais 9 mais 5 mais 4. Ele teve um somatório de 28. Tá certo? 28 dividido por 4, ele ficou com 7 de média anual. O próximo, 6 mais 6,5 mais 7,5 mais 8, ele tem, acho que é 28 também, quer ver? 28 também. Pelo somatório você já viu que a média é igual, né? Porque está dividindo pelo mesmo número. Os dois ficaram iguais, tá? Então vamos ver qual a opção que a gente marca aqui. O aluno 1 conseguiu a melhor média? Não. O aluno 2 conseguiu a melhor média? Não. O aluno 1 venceu? O aluno 2 venceu? Não. Não. Letra E. Nenhum aluno venceu a aposta, pois suas médias foram iguais. Tá aqui. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura do grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram
qual o valor da mediana das alturas dos alunos. Primeira coisa, se ele pediu mediana, colocar na ordem ou crescente ou decrescente. Vamos lá. Vou pegar aqui 1,50. Depois 1,54. Depois 1,55. É bom você ir fazendo isso também. Você vai riscando, né? Para você já eliminar o cara que você contou. 160. Depois 165. 167. Eu já poderia ter parado, tá? Vamos continuar, vamos lá. São poucos, né? 169. 175. E 178. Beleza, coloquei aqui lado a lado. Todas as alturas. Vou contar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é uma quantidade ímpar. Ordinal, eu vou no meu quinto número. Vamos lá, deixa eu mudar a cor aqui para não ficar igual. Eu vou no meu quinto número. 1, 2, 3, 4, 5. Confere, vamos ver se a gente tem a mesma quantidade para cada lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. Minha mediana é essa. Quando a gente tem uma quantidade ímpar, é molezinha, né? É só um número. Quando a gente tem uma quantidade par, são dois números. Mais uma aí, calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Vamos lá, vamos primeiro colocar na ordem, né? 15, 15, 32, 32, 27, 44. Belezinha? Show. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o meu terceiro e o meu quarto valores. Confere, ó. 1, 2 para cá, 1, 2 para lá. Então são dois números que estão no meio. O que eu faço? A média desses dois números. Os dois são iguais, a gente já sabe que é 32, né? Então tá aqui. Tá, pulando. Essa questão aqui, ela está com as opções furadas, tá, pessoal? Isso aqui na hora de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V para poder montar o slide, desconfigurou. Então essas opções aqui, elas estão erradas, tá certo? Para saber a opção certinha qual que a gente ia ter que marcar, tem que ver aqui o original, né, do Enem. Mas pra gente, pouco importa as opções, basta a gente resolver realmente, né, o que ele está pedindo. No caso aqui ele está pedindo a média, a mediana e a moda dessa distribuição. Então, à esquerda, a gente tem aqui o nosso alvo, tá? A nossa variável da nossa tabela estatística. À direita, nós temos aqui a nossa frequência absoluta, né? Quantas vezes eu tive uma partida com 0 gols? Foram 5 partidas. Quantas vezes, né? Quantas partidas eu tive com um gol marcado? Foram 3 partidas e assim por diante. Então, à direita é a minha frequência absoluta. Logo, a minha moda, eu já posso até falar para você quem é. É o que tem a maior frequência absoluta. É o 0, tá? A minha moda é o 0. E a minha média? O que eu tenho que fazer com a minha média para poder determinar a minha média? A média é o seguinte, você vai somar, tá certo, todos os números e vai dividir pela quantidade deles. Só que aqui a gente pode fazer uma média ponderada. O que é isso? Não são 5 vezes o 0? Então você vai fazer 0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4, 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, 5 vezes 2,
7 vezes 1. A gente vai pegar e vai somar. A mão escorregou. A gente vai pegar e vai somar isso tudo aí. Não. E vai dividir por quanto? Pelo total de partidas. Então nós temos aqui 5, 8, 12, 15, 17, 19, 20. São 20 partidas. Tá bom, tá bom, bom, bom? O que eu costumo fazer quando eu não tô com a calculadora na mão, né? Para poder ajudar um pouquinho. Eu vou multiplicando aqui e depois eu somo. Então, 0 vezes 5, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 7, 7. Daí pra frente é só você pegar e somar isso tudo aqui. Então, 3 mais 8, mais 9, mais 8, mais 10, mais 7. Dá 45. 45 dividido por 20. 2,25. Então a gente já tem aqui que a nossa média é 2,25. Beleza? O que vai dar mais trabalho aqui, entre aspas, vai ser a nossa mediana. Por quê? O que eu faço para poder determinar a mediana? A mediana eu tenho que colocar lado a lado, né? Os números para poder montar bem a ordem, né? Crescente desses números aqui. Então, o correto, entre aspas, seria eu fazer o quê? O 0 está aparecendo quantas vezes? 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois, o 1 está aparecendo quantas vezes? 3 vezes. 1, 1, 1. O 2 aparece quantas vezes? 4 vezes. 1, 2, 3, 4. O 3, 1, 2, 3. O 4 aparece quantas vezes? 2 vezes. 4, 4. Eu já posso parar. Por quê? São quantos números? São 20 números. É uma quantidade par. Então eu vou ter 2 caras que estão no meio. Como saber quais são os 2 caras que estão no meio? Pensa no ordinal. É o 10º e o 11º. Isso aqui que eu já escrevi já está te dando o 10º e o 11º. Por isso que eu não preciso continuar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10º e o 11º estão aqui. Ou seja, a mediana é 2 mais 2 dividido por 2, que dá 2. Quase que eu boto 4. Então a mediana é 2. Pronto, a gente já respondeu o que ele queria. A média, mediana e moda. Essas opções aqui, elas estão furadas. A gente não precisa responder. Então vamos lá. Por que eu falei que é o correto, entre aspas, você colocar esses números aqui lado a lado? 20 nem é uma quantidade tão grande. Vocês viram que deu para colocar aqui. Agora, se fosse uma quantidade assim de 100 números, 300 números, é uma quantidade absurda, né? Você tem que usar um pouquinho a tua cabeça para poder chegar nesses números que estão no meio só olhando a tabela. Pensa, se eu for colocar lado a lado, que eu fiz aqui, né? O 0 até o meu último 0, eu tenho o cara da minha quinta posição. 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui. Depois, o 1, ele é o meu 6º colocado. 7º colocado. 8º colocado. O que você faz com o 5 e o 3 aqui? Ó? Você soma. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Então, até esse meu último 2 aqui, ele é o meu 12º colocado. Só que eu estou querendo pegar o meu 10º e o meu 11º. Se eu tenho uma repetição aqui de vários 2, eu posso afirmar com certeza que o 10º e o 11º é o 2 e o 2. Estão entendendo? Bom, espero que sim. Se você tem dificuldade em fazer isso aqui que eu acabei de falar, realmente não vejo outra maneira a não ser você colocar lado a lado os números, que foi isso aqui que eu fiz aqui embaixo. Tá certo? Vim colocando aqui, ó, lado a lado, um do lado do outro. Eu acho que dá um trabalho danado, mas dá certo, né? Vamos lá, próximo. Para as pessoas que não gostam de correr grandes riscos no mercado financeiro,
A aplicação da caderneta de poupança é indicada, pois, conforme a tabela, a rentabilidade apresentou pequena variação. Com base nos dados da tabela, a mediana dos percentuais de rentabilidade no período observado é igual a... Então, pessoal, vamos lá. Mediana. Não confundam média com mediana. O que a gente tem que fazer? Mediana é o cara que está no meio, a gente tem que colocar na ordem. Então, vamos lá. 4,9. Depois, 6,2. Depois, 6,4. 6,8. Já posso parar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 valores, tá certo? 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. É o meu quarto número. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó. É esse cara aqui, 6,8. Tá? O macete é: conta para ver quantos são. Cheguei à conclusão que são 7 números. Beleza. 7 é um número ímpar, só tem um cara que está no meio, é o meu quarto valor. Não precisa continuar se você quer economizar tempo, tá? Só você chegar no teu quarto número e marcar Brasil, só isso. Questãozinha aqui de interpretação. O gráfico abaixo mostra a precipitação de chuva em centímetros acumulada por meses, ocorrida em Cascavel no período blá 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 blá. Com base nas informações do gráfico, é possível afirmar que 4 meses registraram queda da quantidade de chuva em relação ao mês anterior. 4 meses, não. De janeiro para fevereiro aumentou. Março caiu, aumentou de novo. Caiu, aumentou de novo. Então não. O segundo trimestre do ano foi mais chuvoso que o primeiro trimestre. Trimestre, pessoal, 3 meses. Então a gente está falando aqui de janeiro, fevereiro, março. Segundo trimestre, abril, maio, junho. Então, o primeiro trimestre, nós tivemos aqui uma enorme quantidade de chuva comparado com os outros 3. Se eu fosse colocar aqui em números, tá entre o 25 e o 30, vamos colocar aí que é 27,5, mas vamos arredondar, 27. Fevereiro, a gente tem aqui, ó, 43, arredondando também. Então, 27 mais 43, só aqui a gente tem 70, tá bom? Só esses dois. Mais março aqui, 75, arredondando, tá? Abril, você tem aqui, ó, 13. Maio, 3, dá 16. E junho, sei lá, 14. Então, tá bem longe, né? Fevereiro acumulou mais chuva do que todos os outros meses juntos. Como que eu vou saber disso? É só você efetuar essa continha arredondando aqui, mais ou menos que eu fiz, né? Fevereiro tá batendo aí uns 43. Janeiro, 27. Então vamos lá. 27 daqui, mais 5 aqui, 32. Mais 13 daqui, eu vou ter 45. Já passou fevereiro. Então nem precisa continuar, tá errado. Em maio não choveu. A gente está vendo aqui que choveu pouco, mas choveu. Fevereiro acumulou mais chuva que os 4 meses seguintes. Agora sim, a gente está falando só de fevereiro e esses outros 4 meses aqui, tá bom? Então, letra E. Você pode ver aí, ó, questãozinha de Enem, né? Próxima. Os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. A mediana dos valores do salário. Então, olha só. Vocês podem ver aqui que a gente tem uma quantidade muito grande de números. 24 mais um 25, 45, 48. Eu tenho 48 funcionários. Se eu for escrever lado a lado para poder determinar a mediana desses salários, eu ia ter que colocar 48. Quais são os dois caras que estão no meio? Vamos no ordinal. É o meu 24º valor mais o meu 25º valor. Tá bom? Se eu fosse colocar lado a lado, eu ia ter que colocar até o 25º.
olha os números. A gente está falando aqui de dinheiro, né? Então eu vou colocar 622, 24 vezes. Não tem necessidade. Vamos usar um pouquinho de lógica. Se eu for escrever lado a lado o 622, eu vou colocar quantas vezes ele se repetindo? 24 vezes. Então, até o meu último 622, eu estou falando justamente de quem? Do meu 24º valor. Depois vai entrar o próximo número da sequência, que é justamente quem? O 1244. Tá certo? Aí depois, se eu fosse buscar o 26º, aí eu já ia estar falando do 3110. Aí ia ser do 26º, aí soma mais 20 posições. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Só que pra gente o que interessa é só o 24º e o 25º. Você tem que entender esse raciocínio para fazer esse tipo de questão grande. Tá bom? A mediana é a soma desses dois dividido por 2. Então a gente tem aqui, tá? 1.866 dividido por 2, 933. Pulei. O histograma abaixo mostra a altura de 20 atletas de uma equipe de natação. Podemos concluir que a porcentagem de atletas com altura maior ou igual a 1,80. Então, maior ou igual a 1,80 ele nada mais quer do que a frequência relativa para esses valores aqui, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês que porcentagem é a frequência relativa? E qual é o cálculo da frequência relativa? É a absoluta dividido pelo total. A gente vai atrás agora da absoluta para isso aqui que ele acabou de falar. Tá? Então, maior ou igual a 1,80. A gente tem quantas pessoas que são maiores ou iguais a 1,80? A gente tem essas pessoas aqui que estão nesse intervalo entre 1,80 e 2 metros. Que são quantos? Dentro dessa minha primeira coluna aqui eu tenho 8. Na minha segunda coluna eu tenho 6. Então, 8 mais 6, chegou à conclusão que são 14 atletas. Tá certo? 8 mais 6, 14. Entre quantos? Lembra que a frequência absoluta tem que ser dividida pelo total? O total, 8 mais 6, 14, mais 5, 19, mais 1, 20. 14 dividido por 20, simplifica. Isso aqui dá 0,7, que é igual a 70%. Belezinha? Do decimal, para chegar à porcentagem, é só você multiplicar por 100 ou andar 2 casinhas para a direita. Em certa eleição municipal foram obtidos os seguintes resultados: porcentagem total de votos, blá 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 blá, número de votos. Ou seja, ele quer o quê? O número de votos do candidato vencedor. Ele quer esse carinha aqui, ó. Oh meu Deus, oh meu Deus, meu Deus. Ele quer esse cara aqui. Tá bom? Como que eu vou chegar nele? Pensa comigo. Eu estou dividindo o meu total, que é 100%, a porcentagem aqui, em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Eu estou te dando 3 desses pedaços. Para completar 100%, está faltando quanto? 28%. Tá certo? Então, nulo ou branco corresponde a 28%. Tá certo? Então, de novo, se você somar isso aqui, tem que dar 100%. Tá bom? Daí para frente você vai completar isso aqui com uma regrinha de 3. 26% correspondem a X, assim como 28% correspondem a 196. Belezinha? A gente pode aplicar aqui um produto cruzado, uma multiplicação cruzada, uma regrinha de 3. 28x é igual a 26 vezes 196. X é igual a 26 vezes 196 dividido por 28. Então vamos lá, 26 vezes
196 dividido por 28, 182. Tá certo? O gráfico apresenta a taxa de desemprego para o período blá 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 blá. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março foi de... Então o que a gente vai fazer aqui? Se ele está pedindo mediana, a gente tem que colocar na ordem. Tá certo? São quantos números? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 números. Então eu tenho que ir atrás em ordinal do meu sétimo e oitavo números. Tá bom? São 14 números. Sétimo e oitavo. Lembrando que a gente tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu sempre prefiro colocar em ordem crescente. 6,8. Depois 7,5. 7,6 duas vezes. E vai riscando, né? 7,7. Depois 7,9 duas vezes. Já deu? Não sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é o próximo. Depois do 7,9 nós temos o 8,1. Então tá aqui, ó, meu sétimo e o meu oitavo valores. Tá certo? A gente sabe que a mediana é fazer o quê? Somo os dois e divido por 2. Tá certo? Tá aqui. 8%. Belezinha? Próximo item aí pra gente fechar, né? Nós temos a probabilidade. O que é a probabilidade? Eu vou explicar. Probabilidade é o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erro em pesquisas. Experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, ao jogar uma moeda e observar a face superior, é impossível saber qual das faces da moeda ficará voltada para cima, exceto no caso em que a moeda seja viciada, mas a gente nem conta com isso, tá bom? Suponha que uma sacola de supermercado contenha maçãs verdes e vermelhas. Retirar uma maçã de dentro da sacola sem olhar também é um experimento aleatório. Ponto amostral. Ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, o resultado, o número que aparece na face superior, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, cada um desses números é um ponto amostral desse experimento. O espaço amostral, aí a gente já vai estar falando de todos, né? Essa ferradura aqui, o nome dela é ômega, é uma letra grega, tá bom? Representa o espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, todos os seus resultados possíveis. Dessa maneira, o resultado de um experimento aleatório, mesmo que não seja previsível, sempre pode ser encontrado dentro do espaço amostral referente a ele. Como os espaços amostrais são conjuntos de resultados possíveis, utilizamos as representações de conjuntos para esses espaços. Por exemplo, o espaço amostral referente ao experimento lançamento de um dado é o conjunto ômega, tal que 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número de elementos do espaço amostral é representado por n de ômega. O nome disso daqui é n de ômega, tá? No caso do exemplo anterior, n de ômega é igual a 6, ou seja, a gente tem 6 elementos lá dentro. Lembre-se que os elementos de um espaço amostral são pontos amostrais, ou seja, resultados possíveis de um experimento aleatório. Evento. Eu costumo dizer que o evento é a pergunta, tá? Os eventos são subconjuntos de um espaço amostral. O evento pode conter desde 0 a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, o evento pode ser um conjunto vazio ou o próprio conjunto do espaço amostral, né? No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível. No segundo, é chamado de evento certo. Aqui a gente tem alguns casos de eventos aí para vocês, tá?
o meu evento obter um número par, eu posso pedir isso para vocês. A gente escreve aqui o conjunto do meu evento, ou seja, são os números pares do lançamento de um dado. E aqui é a quantidade deles. São quantos números? 3 números. Sair um número primo. Quais são os números primos? Quantos são? 3. Sair um número maior ou igual a 5. 5 e 6. Quantos são? 2. Sair um número natural. Quais são esses números? Quantos são? 6. Tá certo? E o cálculo, que é a formulinha, é essa aqui, tá? Que é o número do evento dividido pelo número do espaço amostral. Isso aí vai muito da pergunta. Beleza, pessoal? Eu posso colocar a resposta para vocês de uma pergunta de probabilidade de 3 maneiras diferentes. As 3 maneiras estão aqui destacadas para vocês. Eu posso colocar em forma de fração, posso colocar em forma de decimal, ou posso colocar em forma de porcentagem. A gente escuta muito falar na porcentagem, né? Mas pode ser nas outras formas também. Nesse exemplo aqui, olha a perguntinha dele, ó. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair o número 1? Então ele fala aqui, ó, lançamento de um dado. Isso aqui é o teu espaço amostral. São 6. A probabilidade de sair o número 1. Isso aqui é o teu evento. Então o evento é a pergunta dele. Tá certo? Quantos números 1s a gente tem no lançamento de um dado? A gente só tem um número. Dentre quantos possíveis? Dentre 6. Então 1/6. Tá bom? Outro exemplo. Qual a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado? Quantos são os números pares? 3. Dentre quantos? 6. Então 3 sobre 6, 0,5, 50%. Beleza? Isso aqui. Observe as probabilidades. Observe que as probabilidades sempre resultarão em um número dentro do intervalo de 0 até 1. Isso acontece porque ou seja, o evento é um subconjunto do espaço amostral. Não existe a possibilidade desse número aqui do evento ser maior do que o número de baixo. O máximo que ele pode ser é igual, né? Se eu estou perguntando para vocês o lançamento de um dado, o máximo que eu posso colocar em cima é o 6. Por quê? Eu estou falando de 6 números. Num baralho, para eu puxar um baralho de cartas, o maior número que eu posso colocar no evento é o 52, porque eu só tenho 52 cartas e assim por diante, tá bom? Se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número menor que 3? Bom, pessoal, vamos lá. Quais são os números do meu evento? Menor que 3, 1 e 2. Só, hein? Quantidade, quantos números eu tenho aqui dentro? 2. E qual é a minha probabilidade? 2 dentre 6, 1/3, ou 0,3333. Isso aqui é dízima, tá, gente? 33,3%. Aproximado. Olha o baralho aí para vocês. A gente tem que saber, tá? O baralho de cartas é formado por 52 cartas dividido em 4 naipes, copas, paus, ouros e espadas, sendo 13 cartas de cada naipe. Dessa forma, se retirar uma carta ao acaso, qual a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus? Bom, pessoal, vamos lá. Espaço amostral aqui, quem é? A minha ferradura que eu não sei fazer. Tá bom? Considera, vai. Eu tenho todo esse baralho aqui. Eu não tenho como representar esse baralho todo, então eu vou colocar aqui só o número do espaço amostral, ou seja, eu tenho 52 cartas. Tá certo? Qual é o evento? Qual é a pergunta dele? De novo, não vou colocar todos os números, então vou colocar aqui a quantidade deles. A quantidade do meu evento, eu estou falando de um naipe inteiro, são 13 cartas. E qual é a fórmula da probabilidade? É o evento dividido pelo espaço amostral. Simplifica em cima e embaixo, divide, multiplica por 100. Tá aí, Brasil, só isso. Você podia ter pensado também. Ele pegou um naipe entre quantos? Entre 4. Então, 1/4, olha lá, é a mesma coisa. Tá bom? Normalmente a galera tem mais dificuldade no baralho, né?
A probabilidade de um casal ter um filho do sexo masculino é de 0,55. Isso aqui só para lembrar vocês que também é a porcentagem, tá? É a mesma coisa, ou seja, 55%, tá? Determine a probabilidade do casal ter um filho do sexo feminino. Ou seja, 100% é o total. Eu já estou colocando 55 para um, o que sobrou só pode ser para o outro, certo? Um dado é lançado, qual a probabilidade de se obter um número primo no lançamento desse dado? Número primo, quantos são? Eu tenho 3. Eita, o que é isso que eu fiz aqui? Desconsidera, vai. Quais são os números primos que eu tenho aqui? Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Quantos são? Eu tenho 3 números, tá bom? Então a minha probabilidade 3 em 6. 0,5. 50%. Belezinha? Então, para vocês, pessoal, é um cálculo de probabilidade bem leve, bem básico aí na estatística, tá certo? Ele pode puxar, de repente, uma pergunta aí de probabilidade para vocês da própria tabela, né? A gente já sabe que a frequência relativa é a probabilidade também, tá certo? Eu acho que eu fechei praticamente a matéria toda de vocês. E é isso aí, qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Então, até a próxima e um grande abraço para vocês. Valeu e fui.